Todo negócio precisa de leads e, de preferência, precisa de muitos leads. Afinal, é muito difícil você ser pobre, é muito difícil você não fazer dinheiro se você simplesmente tiver uma audiência gigantesca. E talvez uma das maneiras mais seguras, mais inteligentes, mais adaptadas à estrutura do negócio para você captar leads e mais leads engajados, seja você ter uma isca digital. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar 7 passos para você construir uma isca digital inteligente, adaptada para o seu negócio e principalmente funcional. E esse framework aqui, esse material que você está vendo, é um pedacinho do livro A 100 Million Leads, que está didatizado lá dentro da Sociedade do Marketing. Então, fica tranquilo, esse framework não é meu, e sim do Alex Hormozi, que escreveu o livro A 100 Million Leads e que eu didatizei lá dentro da Sociedade do Marketing, tá bom? Então vamos lá, eu vou te apresentar quais são esses 7 passos para você então criar a sua isca digital e começar a gerar uma grande audiência para comprar a sua oferta principal. Lead é toda aquela pessoa que você consegue contatar. Aquela pessoa que você tem contato é um lead. Então, se eu estou na rua e passa uma pessoa na minha frente, essa pessoa é um lead. Se eu tenho um e-mail de uma pessoa, essa pessoa é um lead. Só que não basta para você ter um negócio, você ter um lead. Você precisa de um lead engajado, ou seja, um lead que tem interesse naquilo que você vende e também que tenha dinheiro para comprar aquilo que você vende. Caso contrário, você está só perdendo eficiência de negócio. Então a isca, ela é muito importante para você separar quem só é o seu contato, ou quem só é o curioso, da pessoa que realmente tem pelo menos o interesse em comprar a sua oferta principal. A oferta principal é exatamente aquela oferta em que você ganha dinheiro. Então você oferece um produto, oferece um serviço, e a pessoa, o lead, te dá dinheiro para ter acesso a esse produto ou serviço. Só que é muito mais difícil você conseguir vender essa oferta principal diretamente. É muito mais fácil quando você tem uma isca, exatamente porque a isca mostra gratuitamente, por um baixo compromisso, sem comprometimento de dinheiro, que você é bom naquilo que você faz, que você entrega algo que realmente gera valor para aquela pessoa. Então a isca, ela geralmente funciona como esse construtor de confiança entre você e o seu potencial consumidor. E aliás, se existe um princípio de marketing, é que primeiro as pessoas te dão o tempo delas, para depois dar o dinheiro. E a isca também é um lugar em que as pessoas pagam apenas com o tempo delas para ver se você vale a pena e para então comprar a sua oferta principal. Então vamos para esses 7 passos para que então você consiga criar a sua isca digital aqui agora comigo nesse vídeo. Então o primeiro passo é estabelecer qual problema você quer resolver e de quem é esse problema. O segundo passo é descobrir como resolver esse problema. Então vai ser uma metodologia, vai ser um passo a passo, vai ser um produto físico às vezes, etc. Passo 3 é descobrir como entregar, ou seja, o formato no qual essa solução é colocada. Então, é um e-book, é uma aula, é um quiz, é um mini curso, etc. O passo 4 é criar um nome. Apesar de ser gratuito, é uma oferta, então precisa de um nome. O passo 5 é fazer com que seja fácil de consumir. O passo 6 é fazer com que seja acima da média. E o passo 7, por fim, é fazer com que seja fácil para os leads dizerem que eles querem o próximo passo. O primeiro passo, então, é estabelecer qual problema você quer resolver e de quem é esse problema. E até antes da gente entrar, olha que importante é isso, tá? Se você vai criar uma isca, você tem que ter noção de que ela é um pequeno pedaço do negócio. Ela não faz sentido se ela não qualificar os leads para a oferta principal. Se você tem uma isca que não tem relação com a sua oferta principal, ou que tem até relação, mas não aponta para a oferta principal, essa isca é inútil. Você está gerando leads para nada. Tá? É muito importante que você pense na isca como uma fatia do negócio, um pequeno pedaço do seu negócio e que tem que fazer sentido com o todo. A isca é estratégica, tá bom? Isso por quê? Porque é no primeiro passo, é quando você escolhe esse problema que você quer resolver, que você aponta ou não para novos problemas que esse lead vai ter e que vão ser solucionados pelas soluções pagas. Então, por exemplo, se você é um nutricionista, você vai querer fazer, por exemplo, um diagnóstico nutricional, um diagnóstico de dieta. Porque é nesse diagnóstico gratuito, né, que a pessoa vai ver quantos problemas nutricionais ela tem por ela não seguir uma dieta, ou quantos problemas de saúde ela tem por não seguir uma dieta. Então o diagnóstico é muito bom. Por quê? Porque é gratuito, a pessoa faz sem compromisso, e a partir do momento que ela entra em contato com a solução desse diagnóstico, ela vê que ela tem muitos outros problemas para serem resolvidos e ela fica mais engajada para então comprar uma oferta principal de uma consultoria ou de um e-book, etc. Tá? Então, a ideia da isca é exatamente essa. Você tem que escolher um problema
que seja simples e pequeno para você, ou seja, é fácil de você resolver com uma solução gratuita, rápida, que não tome muito do seu tempo, mas que ao mesmo tempo seja importante, significativa para o seu público-alvo, para que ele veja valor e então deseje o próximo passo, para que ele construa confiança em você. O segundo passo é você descobrir como você vai resolver esse problema que você selecionou no passo 1. E aí vai ter 3 tipos de isca, tá? Vai ter o tipo de isca sarna para se coçar, que foi um apelido meu, carinhoso. O segundo vai ser o respiro. E o terceiro vai ser o primeiro passo grátis. Então vamos falar cada um deles aqui. O sarna para se coçar eu chamei assim por quê? Porque ele é um tipo de diagnóstico. Ele revela um problema que o lead não sabia que ele tinha. E esse tipo de isca funciona muito bem para quem tem problemas que vão ficando piores ao longo do tempo. Um grande exemplo é o próprio marketing. Então as pessoas que têm problemas de marketing, eles vão ter cada vez mais problemas por não estar fazendo um bom marketing. Então, você fazer um diagnóstico de marketing para mostrar todos os problemas que ele tem, geralmente funciona muito, tá? Outro é nutrição, né? Então, você faz um diagnóstico nutricional, você mostra para a pessoa que ela tem vários problemas de saúde porque ela não cuida bem da nutrição dela. Financeiro, então eu faço um diagnóstico financeiro e vejo que a pessoa está gastando muito aqui, ela não está investindo esse dinheiro aqui, então a eficiência do dinheiro dela não está indo bem. Então, para todos esses produtos, né, vai funcionar, já que o problema vai ficando pior ao longo do tempo e você precisa mostrar que esse problema existe, tá? Então, um exemplo, né? Você faz um diagnóstico do site e revela que ele abre com 3 segundos de atraso, que poderiam ser totalmente eliminados, e demonstra exatamente o que o negócio está perdendo com esses 3 segundos de atraso. Então, esse é o tipo de isca sarna para se coçar, tá bom? Depois a gente tem o respiro. O que que é o respiro? É você conceder acesso completo, mas limitado à sua oferta principal. Então você pode limitar o número de uso, pode limitar o tempo de acesso ou os dois. E funciona muito bem quando você tem uma oferta que resolve recorrentemente um problema também recorrente. Então, um exemplo aqui, né? Você oferece uma semana grátis de acesso ao seu servidor e demonstra que agora o site do negócio está carregando mais rápido. E por isso mais dinheiro está sendo gerado. E se eles quiserem continuar tendo esses resultados, eles vão ter que pagar. Então, isso é muito importante, tá? Nesse tipo de isca, você geralmente resolve recorrentemente um problema recorrente. Então, funciona muito para SaaS, por exemplo. E o terceiro tipo de isca é o primeiro passo grátis. Então, se a sua oferta principal tem vários passos, tem 20, 30, 50 passos, você geralmente quer fazer com que o primeiro passo seja gratuito e para que os outros passos sejam pagos, tá? Vai funcionar muito bem quando a sua oferta resolve problemas grandes, problemas complexos, tá? Então, um exemplo. Você oferece todos os instrumentos e recursos para a pessoa fazer a própria organização financeira, mas ela percebe que é mais difícil do que ela imaginava e então ela te contrata. Então imagina, né? Você é um educador financeiro, você é um assessor de investimentos e tudo mais. E aí você manda para ela uma série de passos. Ó, primeiro você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Vamos fazer esse aqui primeiro? Vamos. Ah, fez não sei o quê. Aí ela viu que o segundo passo é bem mais difícil do que o primeiro, que já deu um baita trabalho para ela fazer. Então funciona muito bem quando você tem várias coisas complexas, né? A pessoa precisaria ser um especialista para ela ter o máximo de eficiência naquela área. Então você mostra que é melhor então ela contratar um especialista e ela cuidar do que ela já sabe fazer, tá? Dica de profissa aqui, tá? Tenho certeza que você nunca pensou por esse lado, mas tenta encontrar uma isca que faz as 3 coisas, tá? Então, uma isca que revela um problema, que resolve um problema recorrente, que também oferece um primeiro passo. Então, um grande exemplo, que é aplicado largamente em loja de roupa, é o provador, tá? O provador de roupas. Por quê? Porque ao provar uma roupa, novas necessidades podem ser reveladas. Porque ao provar uma roupa, você testa o produto e vê como sua vida pode ser melhor com ele. E ao provar uma roupa, você percebe que esse é só um primeiro passo de um look completo para você ficar ainda melhor, tá? Então, esse primeiro passo pode abrir espaço para mais ofertas de outros passos. Então, você vai atrás de uma blusa, mas você acaba pegando também uma calça e um sapato que combinam com aquela blusa e que formam um todo mais legal. O terceiro passo é você descobrir como entregar, tá? O formato em que essa solução para esse problema vai se dar. Então, existem pelo menos 4 mecanismos de entrega, tá? Existem inúmeras maneiras de você resolver um problema, mas essas 4 aqui cobrem a maior parte dos negócios. Então, você pode fazer uma entrega por um software, você pode fazer uma entrega de informação, você pode fazer uma entrega de serviço ou uma entrega de produtos físicos, tá? O software é você oferecer uma ferramenta, uma tecnologia que faz o trabalho para o lead. Então, um exemplo aqui
é uma planilha de controle financeiro. Quando você entrega por meio de informação, você educa o lead. Você ensina algo para ele. Então pode ser aula, pode ser masterclass, pode ser entrevista, pode ser evento ao vivo, podcast, estudo de caso, etc. Então é qualquer coisa com que ele possa aprender. Um exemplo aqui é um mini curso sobre como fazer controle financeiro de uma família com menos de 5 membros. Um exemplo, tá? O terceiro é serviço. Então você faz uma entrega, você faz um serviço gratuitamente. Então, um exemplo é uma transcrição gratuita de um vídeo. Ou você faz um carrossel gratuito para aquela pessoa, tá? E o quarto tipo é o produto físico. Então, você concede algo tangível que a pessoa consiga pegar. Então, um exemplo, um pequeno frasco de perfume, a amostra grátis, tá? O quarto passo é você criar um nome para essa isca. Então, lembrando, apesar de ser gratuito, ainda existe troca, ainda existe compromisso entre duas partes. Então, é sim uma oferta, tá? Então, a pessoa está trocando o tempo dela para aquilo que você está oferecendo e está vendo se aquilo é valioso para ela ir para o próximo passo. Então, é uma oferta. E você tem que se preocupar com ela tanto quanto ou até mais do que com a sua oferta principal. Por quê? Porque se sua isca for ruim, se a apresentação da sua isca for ruim, se o nome for ruim, se o formato for ruim, se a página for ruim, as pessoas não vão entrar nesse pequeno funil que você está criando para direcionar para o próximo produto. E quanto menos pessoas entram, menos pessoas vão comprar a sua oferta principal. Passo 5. Você tem que fazer com que essa isca seja muito fácil de ser consumida. Por quê? Porque se as pessoas não consumirem a sua isca, elas nunca vão para o produto principal. A partir do momento que elas ganham algo de graça de você, elas não vão para o pago enquanto elas não aproveitam o gratuito, tá? Então é muito importante que você faça com que essa isca seja utilizada, seja vista, gere valor para a pessoa o mais rápido possível, para que você possa fazer uma outra abordagem, um remarketing, que seja, para que as pessoas vá então para a sua oferta principal, tá? As pessoas, elas sempre vão preferir aquilo que requer menos esforço. Então, em cada um daqueles tipos de formato, você pode fazer com que o esforço seja menor. Então, vamos lá. Em software, você tem que fazer com que seja acessível no celular, no computador e em qualquer outro formato, porque as pessoas vão selecionar qual que é o mais cômodo para elas. Em informação, as pessoas consomem o conteúdo de inúmeras maneiras também. Então, você tem que fazer com que o seu conteúdo esteja, né, em todos os formatos possíveis, em texto, em imagem, em áudio, em vídeo ou em qualquer outro tipo de meio de consumo. Em serviços, você tem que estar disponível em mais momentos e em mais canais diferentes. Então, você tem que estar disponível para videochamada, você tem que estar disponível para ligação, para mensagem, para reunião presencial e tudo mais. E em produtos físicos, você tem que fazer com que seja simples de pedi-los e de recebê-los. Você tem que fazer com que seja fácil de usar e fácil de abrir. Passo 6, e esse é muito importante, tá? Você tem que fazer com que essa isca seja acima da média. E isso por um motivo muito simples. A maior parte das pessoas que baixarem a sua isca não vão comprar mesmo. Só que o ponto é, se elas virem que a sua isca é ruim, além de não comprar, elas vão falar mal de você por aí. Fora que, se ela for ruim, ela vai experimentar o produto gratuito e ela não vai querer dar o próximo passo. Então a sua isca, ela tem que ser tão boa quanto, ou até melhor do que sua oferta principal também, tá? Esse aqui é o primeiro contato que você tem com o consumidor, primeira transação, por assim dizer, que você faz com o seu consumidor. Então, precisa ser muito, muito bom. Se não tiver gerando valor, é melhor você tirar essa isca do mercado do que você deixar ela lá para gerar valor negativo para você, para as pessoas falarem mal da sua isca, para as pessoas falarem que viram o seu conteúdo gratuito e não acharam ele bom e por isso não foram para o conteúdo pago. E por último, passo 7. Então você tem que fazer com que as pessoas tenham facilidade de dizer que querem ir para o próximo passo. Como eu falei, a isca é um ponto estratégico do negócio. Você não pode fazer a isca isolada. A sua isca precisa apontar para a sua oferta em que você ganha algum dinheiro, tá? Senão ela não faz sentido no negócio. E é por isso que, ao final do consumo dessa isca, você necessariamente precisa fazer um CTA. Nesse CTA, você vai dizer o que o lead deve fazer agora e por que ele deve fazer exatamente nesse instante. E para te ajudar a conseguir fazer com que esse lead faça nesse instante, tem pelo menos 3 recursos aqui, tá? Tem a escassez, então você mostra que existe um número limitado do que o seu lead quer. Então, exemplo, eu só consigo atender 3 pessoas por semana. Urgência, você mostra que existe um limite temporal para aproveitar o que a pessoa quer. Então, vamos enviar uma caneta tinteiro personalizada para quem comprar até meia-noite. Tá aqui o limite temporal. E por fim, essa é esquisita, mas funciona, tá? Tem muita coisa em marketing que é esquisita, que parece que, nossa, que nada a ver, mas que funciona, e essa também é uma delas, então não subestime isso, é que você pode dar qualquer razão, tá? E isso foi demonstrado num estudo de Harvard, que foi feito assim: tinha uma fila, e as pessoas vinham e diziam assim: posso furar a fila?
E se elas só falassem, posso furar a fila, as pessoas diriam, não, não pode furar a fila. Mas se elas dessem uma razão, então aumentava-se o número de pessoas que deixavam furar a fila drasticamente. Só que o mais interessante é que, se essa razão não tivesse nada a ver, ainda assim as pessoas deixavam mais vezes, tá? Então, se eu chegasse e falasse assim, posso furar a fila? Eu tô com o pé quebrado. As pessoas iam deixar eu furar a fila mais vezes, e tem sentido. Mas se eu dissesse assim, posso furar a fila? O dia acordou meio nublado hoje, né? Tá esquisito, o clima tá ruim. E a pessoa ia deixar você furar a fila também, apesar de não fazer nenhum sentido você furar a fila só porque o dia acordou nublado. O dia acordou nublado pra ela também. Então, assim, mesmo que você não tenha uma razão específica e que faz sentido do ponto de vista de psicologia humana, você ainda pode dar alguma razão e ainda até ser divertido falando isso, né? Você pode mostrar um bom humor, pode reforçar a sua marca por meio dessa justificativa, tá? Então foi isso, espero que você tenha gostado. Esse é o passo a passo para você criar a sua isca digital, segundo o livro 100 Million Leads, do Alex Hormozi. Como eu falei, esse é um pequeno pedaço, tá? Um pequeníssimo pedaço do material completo didatizado do livro 100 Million Leads, que está dentro da Sociedade do Marketing. E falando nisso, essa é a última semana, ou melhor dizendo, né? Faltam apenas, deixa eu ver, amanhã vai ser quinta, amanhã que esse vídeo vai ao ar. Então, faltam apenas 3 dias para você perder a chance de ganhar uma consultoria gratuita minha ao entrar na Sociedade do Marketing, seja no plano mensal ou seja no plano anual. Essa consultoria está funcionando como um direcionamento profissional. Então, se você não está fazendo as coisas que você precisa fazer para você se tornar a pessoa que você deseja ser, essa consultoria é para você. E se você já tem um negócio e não tem exatamente uma dúvida de direcionamento profissional, eu estou transformando essa consultoria também numa consultoria de negócios. Então, você pode trazer um desafio ou um problema do seu negócio, que eu vou analisá-lo e dar um caminho para você. Bom, então, lembrando, 3 dias te separam de perder a oportunidade de entrar na Sociedade do Marketing e ganhar uma consultoria gratuita, tá? Então, você pode clicar aqui no link da descrição para você acessar a página e também fazer a sua associação. E então, a gente marca a sua consultoria.